da nossa pesquisa, ele fala sobre uns dois efeitos congênitos relacionados ao desenvolvimento do sistema digestório no embrião. A gente tem em foco as duas malformações abdominais congênitas, a gastroesquise e a onfalocele, em que nos dois exemplos há uma porção do intestino para fora da parede do feto. A gente vai se aprofundar na diferença entre as duas doenças e se há alguma compatibilidade com a vida. Mas primeiro é importante introduzir as etapas do desenvolvimento embrionário, que depois da fecundação e da implantação do zigoto no endométrio, no início da terceira semana há um acúmulo de células encostadas no epiblasto e que se forma a linha primitiva. E a linha primitiva, ela dá origem a uma placa notocordal, que ela vai ser importante mais tarde para produzir uma proteína SHH, que é uma proteína de diferenciação, que vai ser muito importante para produzir a autocorda depois. A linha primitiva também, esse acúmulo de células no epiblasto, ela forma também um embrião tridérmico, que ela possibilita a formação do mesoderma intraembrionário, fazendo assim ele ser tridérmico com um novo folheto, né? A endoderme, o mesoderme intraembrionário e a ectoderme. E a endoderme, ela é a que possibilita o tubo digestivo, a formação do tubo digestivo, que se divide em duas porções, a cranial e a caudal. A cranial sendo a parte anterior do intestino e a caudal a posterior. O mesoderma intraembrionário fica localizado entre o endoderma e o ectoderma e acaba sofrendo uma diferenciação devido à concentração da proteína SHH presente nele. O mesoderma intraembrionário se divide em três partes. O mesoderma paraxial, que forma os somitos, dando origem ao esqueleto axial. O mesoderma intermediário, que é responsável pela formação do sistema urogenital. E, por fim, o mesoderma lateral, que também se divide e dá origem ao mesoderma lateral somático e o mesoderma lateral esplâncnico. O mesoderma lateral esplâncnico está adjacente ao endoderma e, durante o desenvolvimento embrionário, os dois se ligam, formando a membrana esplâncnopleura, que é responsável pela formação do intestino do embrião. O endoderma dá origem a componentes do trato gastrointestinal, como o tubo digestivo, que além de ser revestido pelo mesoderma lateral esplâncnico, também se comunica com o meio externo através das extremidades cranial e caudal. Bom, na quarta semana ocorre o dobramento embrionário, que é extremamente importante no estabelecimento da forma corporal. Esse crescimento faz com que o embrião sofra dois dobramentos em sentidos distintos. Um dobramento é no eixo cefalo-caudal e o outro no eixo lateral. No eixo lateral, o embrião se curva e há um estrangulamento do saco vitelino, formando então o intestino primitivo, que é dividido em anterior, posterior e médio. Por volta da sexta semana, o intestino médio vai se dobrando até formar as alças intestinais e, como consequência não só do crescimento dessa parte, como de outros órgãos, o intestino médio penetra no cordão umbilical para fazer parte do seu desenvolvimento com o espaço apropriado e faz uma rotação de 260 graus até voltar para a cavidade abdominal novamente. A outra parte do saco vitelino constitui uma vesícula que se comunica com o intestino primitivo por meio do ducto vitelino. E o saco vitelino perde a comunicação com o intestino e a criação do pedículo vitelino fornece nutrientes para o embrião. O embrião se forma pouco depois do óvulo ser fertilizado pelo espermatozoide, quando os núcleos das células se fundem no processo chamado cariogamia. Em seguida, o zigoto passa por muitas divisões celulares, originando muitas células que permanecem unidas e formarão o embrião. Formam-se os folhetos embrionários, que são camadas de células que originarão os tecidos e os órgãos do embrião. O processo de formação dos órgãos recebe o nome de organogênese. A partir da 10ª semana de desenvolvimento embrionário, ocorrem várias mudanças significativas no desenvolvimento dos órgãos e das estruturas abdominais. Uma das mudanças observadas é a diminuição relativa dos rins e do fígado na cavidade abdominal. Isso ocorre à medida que outros órgãos começam a se desenvolver e ocupam o espaço no abdômen em crescimento.
Nessa fase, o intestino já está dividido em 2 segmentos principais, o ramo cranial e o ramo caudal. Em seguida, esses segmentos do intestino estão bem formados e têm suas respectivas funções e características. Além disso, a parede abdominal começa a se fechar em torno do cordão umbilical nesse estágio de desenvolvimento, e ela protege o cordão umbilical e ajuda a mantê-lo seguro. Eu vou falar da primeira malformação que a gente vai falar, que é a onfalocele. A onfalocele é uma malformação congênita rara que ocorre durante o desenvolvimento fetal. Ela afeta principalmente a parede abdominal. Nesse tipo de condição, é projetada uma porção dos órgãos abdominais para fora do abdômen, através de uma abertura na região do cordão umbilical, coberto por uma membrana protetora. Na foto, em questão que está no mapa, dá para ver claramente a membrana protetora, e na outra malformação não tem, essa é a maior diferença das duas. A porção gastrointestinal está envolvida nessa malformação. Isso ocorre quando parte do intestino médio fica exposta para fora do abdômen. A onfalocele ela pode variar de tamanho e de gravidade, podendo afetar apenas uma porção do intestino ou envolver outros órgãos abdominais, como o fígado, o estômago e os rins. A membrana protetora que cobre a onfalocele, ela ajuda a manter os órgãos unidos e protegidos, porém ela não é capaz de manter a cavidade abdominal completa. Eu vou falar sobre a gastrosquise. A malformação que eu vou falar é a gastrosquise, e ela é uma malformação que não tem uma causa cientificamente comprovada. Então, ela é uma falha no momento em que a parede abdominal vai se fechando entre a 10ª e a 14ª semana de desenvolvimento embrionário, deixando uma porção gastrointestinal para fora do embrião, para fora da cavidade abdominal. Essa porção conta com o intestino médio desenvolvido, formando uma parte do intestino grosso e uma parte do intestino delgado. É importante lembrar que, em casos mais graves, outros órgãos, como o baço e o fígado, podem também ficar para fora. E todos esses órgãos se conectam com o interior do embrião através de um buraco que fica situado do lado direito da cicatriz umbilical. Nessa imagem, então, dá para ver as alças intestinais e dá para ver também que não existe nenhuma membrana envolvendo esses órgãos, e então está diretamente ligado ao líquido amniótico, sendo essa a maior diferença entre as duas malformações que a gente está falando. Agora eu vou falar se a onfalocele e a gastrosquise são malformações compatíveis com a vida. Sim, elas são compatíveis com a vida, porém, logo após o bebê sair da barriga da mãe, é necessário fazer alguns procedimentos. Em ambas doenças, os procedimentos são os mesmos, porém, o médico precisa avaliar se o caso é complicado ou não. O primeiro procedimento a ser feito é a avaliação, na qual o médico vai avaliar se é um caso grave ou não. Após isso, é feita a estabilização do bebê, na qual ele vai ser colocado em uma incubadora para manter a temperatura adequada. Logo após, o intestino exposto é coberto com adesivo para mantê-lo úmido e protegido de toda a infecção. Após isso, já é realizada a cirurgia. Porém, em alguns casos, a pele da parede abdominal precisa ser esticada alguns dias antes da cirurgia para que haja tecido suficiente para cobrir o estômago. Se o defeito for muito grande, os médicos podem precisar criar enxertos da própria pele do bebê para cobrir a abertura. O nome disso é stilo. Após passar pela cirurgia, o bebê terá monitoramento contínuo para ver se ele está crescendo e se desenvolvendo adequadamente.